Política em Análise, com Ricardo Corrêa. E vamos direto então a Brasília nessa conexão na redação de O Tempo, conversar com o editor-chefe Ricardo Corrêa, ao vivo. Ricardo, ótima tarde para você. Ótima tarde para você também, Luciano, para o Roberto e para todos os ouvintes. Boa tarde, Ricardo. Ricardo, vamos falar então sobre essa proposta de aumento do número de ministros do STF, que o presidente Jair Bolsonaro abordou em uma entrevista, mas ficou naquela ali, olha, vamos ver, isso é para depois das eleições, vamos ver como é que vai ficar a temperatura do Supremo Tribunal Federal, enfim, falou, jogou, mas não bancou ainda, né, Ricardo? Essa é a grande questão, né? O grande problema. Quando você coloca uma situação que é importante, grave como essa, dentro de um processo eleitoral e diz que não vai tratar disso abertamente durante a eleição, mas depois da eleição, isso gera uma preocupação, principalmente quando isso é vinculado, como ele mesmo disse, as tensões entre os poderes, né? Para dizer, olha, se o Supremo ficar no lugar dele, na linha dele, a gente não trata disso. Se o Supremo me desafiar, aí a gente vai tratar disso, porque é, de alguma forma, uma ameaça e uma chantagem, né? O que acontece? O que está em discussão, né? O Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros e há uma discussão que chegou até o presidente por parte de aliados e que ele não esconde que pode ser feita, de que de 11 poderia passar para 16 ministros. Com mais ministros, ele indicaria, além dos outros dois que ele pode indicar durante esse próximo mandato, caso seja eleito, e dos dois que ele já indicou, ou seja, desses 4, mais 5 ministros. E aí ele poderia ter até 9 ministros no Supremo e ter maioria entre aqueles seus aliados para que o Supremo não colocasse dificuldades naquilo que ele fala, né? E essa discussão sobre aumento do número de ministros, quando ela é feita dentro de um debate constitucional, ou seja, se está havendo uma Assembleia Constituinte no país e dentro dessa Assembleia se discute o número de ministros, se discute como é que vai se dar essas indicações, é uma coisa. Agora, quando ela se dá justamente que o presidente está insatisfeito com o trabalho do Supremo Tribunal Federal e quer ter maioria, isso é feito em governos autoritários. Foi feito, por exemplo, na Venezuela de Hugo Chávez, foi exatamente o que ele fez. Foi feito na Hungria, do Viktor Orbán, foi feito na Polônia, ou seja, presidentes que precisavam driblar os freios e contrapesos, que são normais da Constituição, fizeram mudanças no Supremo, na Suprema Corte do seu país, para tentar, de alguma forma, ter maioria. E aí o presidente, que já, se for reeleito, terá o Executivo, já tem uma maioria no Legislativo, se ele constrói também, de alguma maneira, artificialmente, uma maioria no Judiciário, aí ele faz o que quiser. E aí, a partir disso, não há quem diga para ele que algo que ele fez é inconstitucional. Por exemplo, mudar reorganização de votos, distritos, de maneira, e foi o que aconteceu na Hungria, né? Ele mudou o sistema eleitoral e não havia mais um Supremo Tribunal Federal para dizer, olha, você não pode fazer isso, mudar o sistema eleitoral para te beneficiar e você ficar indefinidamente no poder, ou aprovar, por exemplo, um terceiro mandato, e por aí vai, né? O sistema de freios e contrapesos funciona dessa forma. Você tem questões em que você está acima do Legislativo e outras que o Legislativo está acima de você. Você tem questões que você está acima do Judiciário e outras que o Judiciário está acima de você. E esse sistema funciona para que a gente tenha governos democráticos. E é perigoso, de fato, que a gente trate essa questão e, principalmente, tratar essa questão vinculada a uma eventual tensão com o Judiciário, né? E é interessante quando o presidente coloca essa situação do Supremo Tribunal Federal, Ricardo, porque quando ele vai falar ou vai abordar esse tema, ele sempre diz o seguinte, nós temos 2 ministros lá que já foram indicados, ano que vem, se eu for reeleito, eu tenho a possibilidade de indicar mais 2, aí a gente já começa a equiparar o jogo e aí ele diz o seguinte, não que o judiciário tenha que ser vinculado ao executivo, não que o judiciário tenha que ser um órgão político, mas aí ele deixa uma dúvida de que o judiciário já estaria atuando politicamente. Esse é sempre o argumento. E ele aproveita do fato de que, de fato, grande parte da população não se sente representada pelo Supremo Tribunal Federal e acha que o Supremo Tribunal Federal passa muitas vezes dos seus afazeres, né? Principalmente porque o Supremo muitas vezes barra decisões que são de maioria do plenário, né? Por questões constitucionais. E aí as pessoas dizem, olha, eu votei num deputado, votei no senador, a maioria decidiu por uma coisa e o Supremo foi lá e barrou. E muitas vezes, né, o Judiciário tem uma imagem ruim junto à população e o Supremo Tribunal Federal também. Mas isso não pode ser
motivo para que você mexa de acordo com os seus interesses. Até porque isso pode se voltar contra as pessoas que estão fazendo isso também, né? Imagine que ele trabalha essa discussão e torna essa discussão uma discussão tão natural que, eventualmente, ele não sendo eleito e o Lula sendo eleito, o Lula tem essa mesma oportunidade de indicar 5 ministros, com mais 2, e aí depois também defender mudanças no sistema que beneficiam o PT, né? Isso é uma discussão. Quando houve lá atrás uma discussão sobre terceiro mandato, ainda no governo Lula, rapidamente houve uma pressão para dizer, olha, esse tipo de discussão não pode acontecer porque é antidemocrático você eleger e ficar querendo aumentar o número de mandatos. Houve até uma discussão a respeito disso lá na reeleição, quando o Fernando Henrique aprovou a reeleição, que eu também acho que naquele momento, se você aprova uma ideia nesse sentido, não poderia valer para quem a propôs, mas só para os próximos. Mas essa é a situação. E é importante que o presidente coloque um ponto final nisso logo e deixe isso claro. Olha, primeiro, dizer, olha, eu realmente vou adiante com isso, independentemente das críticas, farei isso, ponto final, e aí o eleitor na urna decide se quer ou não quer. Ou que ele diga, olha, não, esse assunto está descartado, não há qualquer possibilidade, e se houver, não será para este mandato, será para o próximo presidente, a partir do ano tal, daqui a 10 anos. Aí é uma discussão aceitável, né? Você fala, olha, nós vamos mudar a composição do Supremo, mas não serei eu que vou indicar. Nós vamos indicar daqui a tantos anos, então essa composição vai mudar, ou qualquer outra mudança que a gente faça do Supremo, que a gente tem uma discussão que se faz, que pegar o Supremo e deixar só com as questões constitucionais e deixar as questões penais para uma nova corte, também é uma discussão que pode ser feita. Mas tudo isso tem que ser feito não dentro do ponto de vista de aumentar o poder do presidente da República e daquele que está propondo, né? E como é que repercutiu, o Ricardo, aí em Brasília, essa fala do presidente Jair Bolsonaro durante essa entrevista? É muito ruim, né? Fica todo mundo muito desconfiado, né? Obviamente, os apoiadores do presidente dizem que essa é uma discussão que pode ser feita, há uma liberdade para se fazer, né? Os adversários, obviamente, criticam, mas quem está, de fato, nos poderes e quem está dentro do negócio ficou meio ressabiado e dizendo assim, não, mas isso aí dificilmente passaria, o Supremo faria alguma coisa para tentar evitar isso e tal. Até uma ideia de que o Supremo poderia, de alguma maneira, interferir no parlamento para tentar impedir que isso aconteça. Ou seja, há a previsão de que, se isso for adiante, se for discutido, como propôs, por exemplo, o vice-presidente Hamilton Mourão, né, hoje senador eleito, é que isso gere tensão e novos embates entre os poderes, inclusive entre o Legislativo e o Poder Judiciário. Ou seja, teremos um 2023 tenso, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, diante dessa possibilidade, independentemente de quem for eleito, porque quando você coloca essa discussão, ela deixa de ser sua. E aí, igual, como eu disse, se o Lula for eleito, pode ser também que seus partidários, de alguma maneira, queiram. É mais difícil para ele porque a maioria do parlamento hoje é claramente uma maioria de direita. Mas pode-se, por exemplo, discutir uma outra parte que foi trabalhada pelo Mourão e que pode interessar também à esquerda, que é discutir o fato de que, quando uma decisão não for por unanimidade no Supremo, ela pode ser derrubada no parlamento, que é uma discussão tão perigosa quanto, e que pode agradar qualquer político, independente de direita ou de esquerda. Imagine que você tiver qualquer voto, um voto que seja dentro do Supremo a seu favor, o parlamento possa derrubar uma decisão que te condene, por exemplo, né? Para o político é uma situação ideal, em que seus colegas decidam seu futuro e não juízes, né? Ricardo, para a gente finalizar, o que a gente pode falar de agora em diante, ou nesse momento, de estratégias das duas campanhas para essa reta final agora de segundo turno? Olha, o que a gente pode perceber é que as duas campanhas estão tentando corrigir erros do primeiro turno, de formas diferentes. Lula, por exemplo, tem feito muito mais eventos de rua. No primeiro turno ficou muito visível a força do bolsonarismo nas ruas e os petistas ficaram muito ofuscados. Com exceção de alguns eventos grandes no Nordeste, muitas vezes até sem a presença do presidente, por causa das discussões estaduais lá, as ruas ficaram praticamente todas ligadas ao bolsonarismo, e isso com certeza contribuiu para que o maior número de bolsonaristas fossem mobilizados, engajados para as urnas, né? O PT acha que isso atrapalhou, inclusive na questão da abstenção, então, por causa disso, tem feito mais eventos de rua. Foram feitos já eventos nesse segundo turno em São Bernardo, em Campinas, em Belo Horizonte, amanhã vai ter na Rocinha, no Alemão, em Belfor Roxo, depois teremos alguns outros eventos no Nordeste, né? Vários dias em sequência de eventos no Nordeste. Então, essa é a estratégia de Lula para tentar equilibrar o jogo nas ruas e mobilizar o seu eleitorado. Por outro lado, Bolsonaro tem uma estratégia de ganhar mais poder político, aproveitar o fato de que a direita foi mais
foi vencedora nas urnas para o Senado, para deputados, e transformar essa força política em força eleitoral. O próprio ex-ministro Tarcísio, que é hoje candidato lá em São Paulo, disse isso, que o bolsonarismo ia tentar transformar essa força política numa força eleitoral. Então ele tem gastado muito tempo com essas articulações, conseguiu os apoios dos governadores do Sudeste, de outros governadores. Hoje mesmo ele recebeu prefeitos lá também, prefeito de Sorocaba, prefeito de Manaus, para mostrar essa força política e mostrar que o bolsonarismo institucionalmente também é forte e não apenas essa coisa de data-povo, etc. Não poderia terminar sem antes falar com o Ricardo Corrêa, que hoje, quando comuniquei ao meu pai, seu Milton, de 83 anos, que eu estaria aqui substituindo o Léo Mendes, ele falou, eu tenho ouvido às 4 da tarde uma conversa lá com um rapaz de Brasília, muito bem informado, sempre com análises precisas. Então, seu Milton, lá em Santa Rita, em Nova Lima, está te acompanhando sempre, viu, Ricardo Corrêa? Eu agradeço muito a seu Milton, fica aí o agradecimento e o espaço aberto para sempre que ele tiver ponderações, questões a falar sobre a coluna, será muito bem-vindo. Muito obrigado aí para o seu Milton e para você também. Tá certo. Obrigado, Ricardo. Até a próxima.